Muito bem, estamos de volta então conversando com o Luiz Carlos Roberto Cacai, o provedor da Santa Casa. Cacai, saindo um pouquinho da área da saúde, eu particularmente pude acompanhar, vou explicar por quê para você, o final da vida do João do Pulo. E na semana do falecimento do João, eu fiquei me chateado, porque as TVs, as redes nacionais fizeram matéria e a cidade acabou esquecendo um pouquinho do João do Pulo. Estou falando disso, Cacai, porque eu percebi que na Santa Casa e até no livro que você tem, você é um exímio preservador da história. Você é daqueles que acreditam que a história tem que ser preservada, não é isso? Não tenha dúvida. Em 2003, a Santa Casa completou 140 anos. Então eu achei por bem naquela oportunidade resgatar a história da Santa Casa, organizando uma galeria dos ex-provedores desde 1863, quando a Santa Casa foi fundada, criada, até hoje. E consegui fazer uma pesquisa, biográfica e bibliográfica para poder então organizar essa história da Santa Casa. Logo depois, em 2005, a Pindamonhangaba fez 300 anos de emancipação política. Então eu achei que 300 anos era uma data muito significativa e alguma coisa teria que ficar escrita, registrada na nossa história, Porque a história, tudo bem, ela é importante, mas se você não escrever e não ficar registrada, os fatos, a história vai se perdendo e as novas gerações acabam não conhecendo, desconhecendo a história da nossa cidade. Então, eu achei por bem, fiz mais 3 anos de pesquisa, então foram 5 anos, para poder escrever o livro Homenagem à Pindamonhangaba, que conta a história da fundação da cidade, as 2 correntes dos fundadores. Tem aí mais de 100 biografias de pindamonhangabenses ilustres que um dia prestaram homenagem à Pindamonhangaba através de um livro, de uma trova, de um soneto, de um trabalho histórico, de um livro. Então, achei por bem completar. Por que também? Porque eu ia nas bibliotecas e via que a história de Pindamonhangaba, que foi escrita por Ataíde Marcondes, o nosso grande historiador, em 1922. E este livro, praticamente hoje está esgotado. Então, daqui a mais uns 5, 10 anos, nós nem vamos ter mais esses livros na biblioteca. E os alunos estavam sentindo dificuldade de fazer os seus trabalhos nas suas respectivas escolas sobre a história de Pindamonhangaba. Então, nesse livro tem um resumo de toda a história dos prédios antigos, das instituições antigas de Pindamonhangaba, os prédios com mais de 100 anos, Tem a história aí do batalhão, da Estrada de Ferro Campos Jordão, tem a história de Moreira César, então tem um pouco de tudo. Até para o ouvinte sintonizar bem, o internauta também, eu estou vendo aqui nomes de pessoas que foram da cidade, que são nomes de rua. Eu já peguei aqui nomes de rua. Cita pra gente aqui, pessoas importantes que são nomes de rua hoje. Hoje, por exemplo, que essas ruas do centro, Rua dos Andradas, Gustavo de Godói, João Romero, Praça Monsenhor Marcondes, Bico do Leme, Quer dizer, todas essas ruas, grande parte eram de pindamonhangabenses e também de homenagens que foram feitas a governadores, a senadores, E então, às vezes... essas principais ruas da cidade, temos muitos pendêncios ilustres? Tem vários pendêncios que, inclusive, são citados aí no livro, E tem vários outros livros que contam histórias das ruas de Pindamonhangaba. Se Deus quiser, daqui a 4 anos, a Santa Casa vai estar comemorando o seu Sesc Centenário. 150 anos de vida prestando serviços na área de saúde à nossa população. Então, até lá, eu quero ver se eu escrevo um livro específico sobre a Santa Casa, E mais algumas coisas da história que vão fazer parte justamente desse livro. Você é uma pessoa inteligente, Cacai. Na verdade é o seguinte, Tá muito mais fácil se a gente pedir para Deus para comemorar o aniversário da Santa Casa do que 350 anos de Pinda, Não sei se vai dar pra gente Daí para chegar lá já não vai dar mais, E foi baseado
baseado nisso, Cacá, que você teve a ideia também do museu aqui? Justamente porque era uma área que estava lá que seria difícil de utilizar para qualquer atividade administrativa, que tem problema de escada, acesso difícil. Mas para o museu seria um local excelente, porque nós restauramos o piso, forro, janela, porta, lustre. Ele ficou um museu semelhante ao nosso grande museu lá, né, Dom Pedro I e Dona Leopoldina, que foi totalmente restaurado, só que evidentemente guardado as devidas proporções. Aqui nós temos 5 salas, 5 pequenas salas, mas todas elas ocupadas com vitrines de ferro, com blindex, que está guardado ali todos os equipamentos antigos, materiais antigos da Santa Casa. Praticamente a área já quase está toda ocupada. E esse museu, ele pode ser visitado? O museu, ele fica aberto todos os dias, das 8 horas da manhã, 7h30 até as 11h30, depois da 1h30 até 5 horas. Só não abre sábado e domingo por causa de dificuldade de acesso de gente, porque tem uma pessoa lá para receber o pessoal, né? Todas as pessoas interessadas. E faço um convite especial a todas as diretoras de escolas, todas as professoras, que tragam seus alunos para fazer uma visita, para primeiro conhecerem a Santa Casa de sua cidade, que hoje é um modelo de Santa Casa para todo o estado de São Paulo. Segundo, conhecer o museu com aqueles equipamentos antigos, fotografias e quadros de pintura a óleo, de pinda antiga, que muitas pessoas não conheceram, muitas obras que inclusive foram até desmanchadas. Um exemplo, hoje na Praça do Mercado, que é a praça hoje José Salgado Ribeiro, onde vende frutas ali tinha um prédio antigo que era o antigo Fórum e Cadeia de Pindamonhangaba. Daí esse prédio ficou ultrapassado, foi construído aquele novo lá perto da Matriz, que hoje também já está superado e foi construído um novo ali naquele loteamento ali em frente ao Village Paineiras, né? Então, só que quem viu. Só que eu peguei uma fotografia e dei para o Hélio e ele pintou esse prédio antigo que quase ninguém conhece. E é um dos quadros que estão lá no museu para o pessoal lembrar desse prédio bonito que tinha lá. Maravilha, Cacá, e para fechar, você conhece bem Pindamonhangaba e a gente está falando uma coisa que é a pura realidade. Por que as pessoas que vêm nas indústrias, vêm trabalhar na cidade, gostam tanto de Pindamonhangaba? Não sei se você tem exemplos de amigos, eu tenho uma série de amigos que vêm aqui. O pai vem a trabalho, vem fazer uma atividade e depois não quer ir embora daqui. É localização, é clima, o que favorece? É uma somatória de alguns fatores, João Carlos. Primeiro, que Pinda sempre, desde o início da sua fundação, ela foi uma vila, depois uma cidade que sempre atraiu a curiosidade dos forasteiros. O pessoal que passava do Rio para ir para São Paulo, passava por Pinda e se encantava com as pessoas daqui, com as construções depois dos casarões antigos, né, como o prédio do museu, da antiga prefeitura, e foi cognominada Princesa do Norte, pela beleza topográfica que tinha, a Serra da Mantiqueira ali em frente, o Rio Paraíba. Sempre foi uma cidade aprazível, com um bom clima. E depois que as outras cidades foram crescendo, Pinda se preservou mais ou menos na sua estrutura. Então hoje é uma cidade boa para se morar, né? Bem estruturada, bem organizada, tem total saneamento, tem água, tem estrutura escolar, não é? Então as pessoas que vêm para cá, como diz na gíria, bebeu a água do chafariz, fica mesmo. Fica aqui mesmo. Às vezes sai, fica um tempo fora e depois volta para morar em Pinda. Tá certo. Interessante. Cacá, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco, falamos um pouquinho da Santa Casa e um pouco também sobre a história de Pindamonhangaba, já que a cidade está comemorando nessa semana mais um aniversário. Quantos anos, Cacá?
Cacaio? 304 anos, né? 304 anos, né? Fez o livro por ocasião dos 300 anos. 300, já se passaram 4 anos, viu como o tempo passa rápido, né? Então, esse livro agora é uma época, né, interessante para as pessoas procurarem, adquirir e ter, porque isso aí em casa é importante, né? Quando a pessoa quer resgatar uma ideia, um fato histórico, coisa e tal, poderá ler, os filhos fazerem trabalhos escolares. Eu fiz justamente para atender essa necessidade. Tá certo, Cacaio. Parabéns, muito obrigado e um abraço a você. Eu que agradeço e quando quiserem eu estou aqui disponível para qualquer esclarecimento e qualquer informação. Será uma grande honra. Luiz Carlos Norberto Cacaio, provedor da Santa Casa, falou conosco aqui na nossa programação que volta daqui a pouquinho.